dicas diretamente de casa para vocês, espero que também estejam em casa, né? Mais necessariamente na casa da minha mãe aqui, e nós ficamos com o desafio esta semana de trazer um pouco para vocês sobre as guerras holandesas no Brasil, as invasões, como se deu, o contexto histórico e como foi sua saída. Pois bem, a parte que me cabe hoje nesse vídeo é de falar sobre a insurreição pernambucana. Mas para entender a insurreição pernambucana, é preciso que a gente pegue emprestado alguns trechos dos nossos três companheiros que já falaram nos 3 vídeos anteriores. Pois bem, para compreender isso, nós vamos saber o que foi a insurreição pernambucana, que é tido na história como o primeiro movimento nacionalista, por causa da união do que eles chamam de 3 raças, que seria o povo branco, o povo índio e o povo negro, em prol de um único objetivo: expulsar os holandeses do Brasil. Para entender e para chegar até aí, nós precisamos entender lá do contexto histórico, onde Brasil, colônia de Portugal, Portugal havia perdido a sua coroa. Nos anos de 1580 a 1640, houve um processo chamado União Ibérica, onde Portugal se junta à Espanha e é governado pelo rei da Espanha. Portugal era assim com os holandeses, tinha uma boa relação, os holandeses chegaram até a investir nos açúcares, nos engenhos de açúcar do Brasil. Mas a Espanha era tida os holandeses como inimigos. Então os espanhóis perguntaram aos portugueses: se vocês são amigos dos holandeses, quem é amigo dos nossos inimigos é o que nós. Então isso fez com que os holandeses não tivessem a mesma relação com a União Ibérica. Isso gerou um certo afastamento. Isso, também por isso, fez com que a Holanda partisse direto para o Brasil e fizesse sua invasão. Pensando eles, tudo culpado, nós vamos culpar lá também. Foram até a Salvador. Chegaram em Salvador, que era o centro administrativo da colônia, achavam que tendo Salvador, teria toda a colônia. Mas só que não foi bem assim, Dedé. Porque lá eles sofreram uma grande repressão, uma grande luta e acabaram batendo em retirada de Salvador. Mas eles bateram em retirada andando para trás e olhando para frente. Porque 5 anos depois, em 1624, eles fizeram uma reinvasão ou reocupação no Brasil, onde foram até Pernambuco. E lá sim eles obtiveram sucesso. Passaram um bom tempo, construíram várias coisas. De Pernambuco se expandiu para o Ceará, Rio Grande do Norte, até o Maranhão e criou o que foi chamado de Brasil holandês. Bom, a Holanda criou a Companhia Ocidental, uma espécie de empresa para administrar e desenvolver a economia no Brasil holandês. E lá ele elegeu um camarada, aliás, colocou uma pessoa chamada Maurício de Nassau, em 1537. Esse cara ele passou 7 anos em Pernambuco, nessa área ocupada, invadida pelos holandeses, e ele foi considerado um dos maiores administradores, ou o maior administrador daquela época. O Maurício de Nassau é uma figura importante para a gente entender a insurreição pernambucana, porque ele conseguia administrar, ele conseguia fazer uma política de alianças, uma política de conciliação, onde ele trazia a tolerância entre os povos, a liberdade religiosa e ele conseguia negociar e chegou até a emprestar dinheiro para os grandes senhores de engenho para desenvolver e aumentar as suas produções, sendo assim aumentar a economia de Pernambuco. Isso foi muito bem avaliado e muito bem aceito pelos colonos e pelas pessoas. Ele tinha uma boa relação. Para Pernambuco, Maurício de Nassau, o homem era bom, o homem era sensacional, o homem era espetacular. Mas acontece que a Holanda, ela gosta de umas confusãozinhas. E no mesmo período, ela estava envolvida em outras confusões lá na Europa. Uma delas durou 30 anos. Isso fez com que a Holanda tivesse um certo prejuízo, uma certa necessidade financeira. Então eles recorreram até a Polônia, onde haviam invadido, conversaram com o Maurício de Nassau, o seu administrador lá, e disse: olha, nós precisamos agora de recurso financeiro. Então, imediatamente pediu para que o Nassau cobrasse o dinheiro que havia emprestado antes de chegar o prazo aos senhores de engenho, e os senhores de engenho não aceitaram muito bem essa situação não. Maurício de Nassau teve um desentendimento com a Companhia Ocidental
e ficou meio por ali, meio por lá. Sei que no fim das contas, Maurício de Nassau ele foi demitido da Companhia Ocidental. Aí, com essa demissão, gerou uma certa insatisfação em Pernambuco, porque a Companhia Ocidental colocou um grupo lá, uns 3 pessoas, um conjunto que veio para cobrar antecipadamente, antes do prazo, os recursos financeiros emprestados por Maurício de Nassau, e além disso ainda passou a cobrar impostos, e isso não gerou uma boa satisfação entre os povos, entre os colonos. Então surge aí, por essa insatisfação, a insurreição em 1645, onde 18 colonos, 18 pessoas, 18 senhores de engenho que se juntaram lá a líder indígena e a negros e ex-escravos. Então eles se juntaram e assinaram um contrato ou um acordo de expulsar os holandeses. Isso ficou conhecido como a insurreição pernambucana. E é tido na história como um movimento nacionalista porque uniu esses três povos, os brancos, os índios e os negros. Então foi a primeira vez que esses 3 povos se uniram em um único objetivo, que seria expulsar os holandeses. E aí nesse acordo que eles fizeram, eles colocaram-os dispostos a enfrentar os holandeses. E tiveram algumas batalhas, entre elas no Monte Tabocas, onde foi a sua primeira vitória. Houve um grande confronto entre os luso-brasileiros e os holandeses, onde os pernambucanos saíram vitoriosos. Foi sua primeira vitória, usando táticas de guerrilha. Então eles conseguiram vencer. Entre outras batalhas, as mais conhecidas ficou aqui na Batalha dos Guararapes, que foram 2 batalhas. Interessante, foram 2 batalhas. No dia 19 de abril de 1648, entre 18 e 19 de abril, houve a primeira batalha. O que aconteceu? Os holandeses precisavam ir até um povoado onde tinham o seu suprimento, onde tinha a maior fonte de suprimentos deles. E nesse povoado eles tinham que passar pelo Monte dos Guararapes. E foi lá que os luso-brasileiros os aguardaram em emboscada e tiveram um enfrentamento muito forte lá, e mais uma vez os pernambucanos levaram a melhor. Exatamente um ano depois, teve o segundo confronto, no dia 19 de abril de 1649. Foi nesse dia aqui onde os holandeses, que estavam com uma boa delegação, 500 homens bem preparados, brancos, tinham uns 200 índios, 300 marinheiros e 2 companhias de escravos. Mesmo estando com toda essa delegação, eles mais uma vez foram vencidos pelos pernambucanos, pelos luso-brasileiros, que tiveram um enfrentamento e foi uma luta muito grande. Mais uma vez saíram derrotados os holandeses. Bem, isso se deu por essa questão econômica e também pela questão religiosa, já que os holandeses, ao tirar Maurício de Nassau, passaram a cobrar mais atributos, impostos e os recursos financiados, e além disso acabou um pouco da tolerância, aquela liberdade religiosa acabou, já que os holandeses eles eram protestantes e judeus. Bom, o dia 19 de abril de 1649, onde houve a segunda batalha dos Guararapes, ficou conhecido aqui no Brasil, ficou decretado no Brasil como o dia do Exército Brasileiro, considerado tentando homenagear aí as pessoas, os lutadores na Batalha dos Guararapes. Foi uma tentativa do Exército de homenagear. Mas há controvérsias, né? Há muitas controvérsias. Haja vista que o Exército Brasileiro, em fatos históricos, também pode ser colocado que surgiu lá na Guerra do Paraguai. Mas enfim, isso aí já é um outro debate de um outro momento. Há também controvérsias a respeito de se foi a insurreição pernambucana, se foi um movimento nacionalista, já que nós tivemos brancos, índios e negros lutando por uma causa única, um único objetivo, um objetivo comum. Mas enfim, não sei se era bem uma união entre os 3 povos, para não dizer 3 raças, porque o domínio era dos brancos. Vale lembrar
que também índios acabaram, ou povos nativos acabaram lutando ao lado dos holandeses. Depois de todas essas batalhas, que rendeu aí 9 anos, entre 1645 até 1654, que foi o ano em janeiro de 1654, foi quando os holandeses assinaram a sua rendição e saíram da colônia portuguesa, sendo assim, se confirmando assim a expulsão dos holandeses do território brasileiro. Para onde os holandeses foram? Eles foram para as Antilhas, onde lá eles passaram a ser senhores de engenho. Eles não vieram para o Brasil para administrar, mas eles foram para as Antilhas, onde passaram a ser senhores de engenho. Tinha uma grande técnica, era aperfeiçoada a técnica deles, dominavam muito bem o açúcar e passaram a produzir um açúcar de maior qualidade e mais barato. Isso fez com que o mercado europeu passasse a consumir o açúcar holandês. E isso aí foi o que gerou também a greve do açúcar, que já vinha com uma baixa devido a uma praga. Bom, é isso sobre a nossa insurreição pernambucana. Fica aí a nossa dica de mais pesquisas. Isso é o que a gente conseguiu sistematizar neste momento. Então, um abraço a todos e um bom debate.